Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um dia bastante feliz. Vamos da lição? E hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título Implante mental ou cirurgia mental? Para que nós possamos entender a lição de hoje, nós temos que aprofundar um pouco na ciência e na tecnologia que tem realmente norteado nos dias de hoje, que tem inundado a parte da ciência, né? Sobre os estudos que eles estão fazendo sobre a mente humana, com a implantação de cirurgias para um melhor assim, entendimento, né? E a lição de hoje, como o próprio título assim diz, nos faz assim uma pergunta. Mas primeiro devemos saber o que se trata, o que é realmente o implante mental ou cerebral, que ele pode ser assim um dispositivo eletrônico utilizado por cientistas e médicos nos dias de hoje, principalmente nos Estados Unidos, onde é feito e colocado na mente de algumas pessoas equipamentos eletrônicos que é feito assim, cirurgicamente no cérebro, que eles fazem assim em algumas pessoas para que ela possa interagir com a atividade neural, com o objetivo de tratar algumas doenças que estão no mundo, doenças neurológicas, né, como por exemplo o Parkinson, né, restaurar funções perdidas pelo cérebro, permitindo assim eles controlar tudo isso através de computadores, onde eles implantam chips, né, e realmente equipamentos eletrônicos no cérebro, e através de computadores começam a monitorar isto. Eles fazem assim, uma estimulação cerebral profunda, que é chamado de Neurolink, né? E muitas empresas e pesquisadores, eles desenvolveram tecnologias que são assim, inspiradas pelo cérebro humano, como por exemplo a computação neuromórfica, e faz assim interfaces, né, entre o cérebro e o computador, que é chamado de Neurolink, para superar limitações, né, que pessoas têm e dar mais eficiência, velocidade na mente, né, segundo eles, algo que combina com o poder dos computadores que podem fazer isto com o cérebro humano. E assim tem a possibilidade de conectar-se mentes com máquinas, e os cientistas esperam influenciar os pensamentos por meio de tecnologias. Embora essa tecnologia ela deu algumas contribuições, né, como doenças que apareceram, como a própria Parkinson, epilepsia, depressão em algumas pessoas, foi obtido sim mais informações, mas esse cenário traz preocupações sobre o controle mental das pessoas, o que esses equipamentos fazem com o ser humano. Bom, de certa forma, isso já está presente entre nós, né? Porque a nossa mente funciona como um computador. E os intercâmbios, né, o fluxo de informações que chega a todos nós, estão expostos diariamente através de programas que ele processa assim na nossa mente e age realmente na nossa mente. Ele molda os nossos pensamentos e orienta para nós termos assim ações assim imediatas. Quando todos nós nos deixamos de nos envolver pelas mídias sociais, né, que, que o ser humano em todo está envolvido nisto, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade, o nosso raciocínio,
e passamos a adotar esse padrão de pensamento. E como a mente de outras pessoas fosse assim implantada na nossa, sabe? Como eles estivessem comandando toda a nossa mente. Mas como cristãos, tementes e consagrados a Deus, nós devemos sim permitir que o Espírito Santo nos molde, nos controle a nossa mente, como diz lá em Romanos 8:6, e não se deixar que nós possamos envolver com essa ciência e tecnologia que vai nos afastar realmente do nosso caminho para com Deus. E somente mediante o poder do Espírito Santo nós podemos conhecer a Deus e experimentar a sua vontade e o seu querer na nossa vida. E isso deve ser a cada dia, a cada manhã, ser batizadas pelo poder do Espírito Santo, para que ele nos molde, nos transforme e nos faça seguir o caminho traçado por Jesus. Como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12, que ele diz o seguinte, ó: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Por isso assim, se nós queremos estar assim no reino dos céus, ser uma das pessoas realmente moldadas pelo Espírito Santo e ser realmente consagradas, estar nas fileiras do Senhor, nós devemos avaliar que o que está influenciando a nossa mente, a nossa forma de pensar e agir. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2, versículo 5, ter o mesmo modo de pensar, é ter o mesmo modo de pensar de Jesus, quando ele esteve entre nós na forma humana, que mesmo injustiçado, maltratado, esbofeteado, ele agia com paciência, com humildade, com bastante serviço, e entrega. E isto ele fazia para todas as pessoas menos favorecidas, colocando a vontade do Deus Pai acima da sua vontade. E assim nós podemos ajustar os pensamentos, mas não vamos assim conseguir transformar o nosso coração, que somente Cristo poderá fazer isto na nossa mente hoje, diante de tanta tecnologia, de tanta ciência que nós temos aí, e fora isto, além dos prazeres humanos que tem no mundo hoje. Nós temos que colocar em mente que o Espírito Santo necessita realizar uma verdadeira cirurgia espiritual. Esta sim tem que ser feita em nosso coração, na nossa mente, e que é utilizada através da espada, ou seja, da Bíblia, que fala em Efésios 6,17. E o apóstolo Paulo ainda diz, eu não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E a espada que o apóstolo Paulo fala nada mais é do que a palavra de Deus, a Bíblia, que ela é viva e eficaz, que ela penetra, ela é cortante até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas de uma pessoa que é apta para julgar os nossos pensamentos e propósito de coração, que fala lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, através do apóstolo Paulo. Somente com o auxílio do Espírito Santo é que nós podemos ter entendimento, sabedoria, conhecer a verdade que está nas Sagradas Escrituras, pois o coração do humano ele é bastante enganoso, já pela natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais após o pecado, que fala lá em Jeremias 17:9. E também fala ali no hebraico, que diz assim, agov, do hebraico, que ele quer dizer enganoso, que ele aponta para um terceiro imperfeito e irregular coração que nós temos, que nos faz errar, nos faz pecar, através de pensamentos maus,
às vezes pensamentos confusos, distorcidos a mente da realidade das mansões celestiais, e acabamos indo para um caminho errado na vida. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, como o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. É Jesus dizendo para todos nós que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação é somente através dele, não sou eu que estou falando, é Jesus falando em João 14,6. E que através dessa sabedoria dada pelo Espírito Santo, é que você realmente poderá examinar e não cair em enganos, em doutrinas falsas, que realmente não diz a verdade. E principalmente no mundo que hoje que tem muita ciência, tecnologia, que poderá levá-lo ao engano. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.